Olá pessoal, tudo bem? É com prazer que nós estamos aqui com o nosso amigo de muitos anos aqui, o Dão. Ele vai nos contar um pouco sobre a história do pai dele, que eu chamo de Seu João, mas ele vai já dizer aqui bem direitinho como é o nome dele. E falar um pouco sobre as origens dele, do papel que eles tiveram também na construção aqui de Pedra Branca. Não, começa como eu falei, logo dizendo o seu nome que é Dão, né? Em homenagem Meu ao seu nome pai, é Dão, né? né? Meu nome é Dão, mas meu nome mesmo é João Rodrigues Silva, que era homenagem a ele. E ele era João Rodrigues de Oliveira e era conhecido como João Bento. Anteriormente aqui a gente conversando, tá um pouquinho para cá, você estava falando dos parentes, né? Que o seu avô trouxe o cruzeiro, que hoje fica lá em frente à igreja, num carro de boi. Você pode falar um pouco essa história aqui novamente aqui para o pessoal que está nos vendo aqui? Era porque quando foi colocado o cruzeiro ali, né, e o pessoal era para trazer esse pau. Ninguém conseguia trazer. E de repente, quando foi um dia, amanheceu o dia, ele lá, frente à igreja. Esse lá é que tinha sido. Aí todo mundo, só pode ter sido na junta de boi do Bento, que era o nome do pai, do meu pai, né? Como era o nome do teu avô, tu lembra? Tu falou Bento, mas assim, um sobrenome. Não, eu acho que era Rodrigues, entendeu? Eu não tinha certeza, porque eu nunca entrei muito em detalhe dessas coisas. Tu chegou a se informar assim com teu pai sobre quando que eles vieram para cá, para Pedra Branca, a família dele? Ou vocês nunca chegaram assim, a tocar nesse Não, assunto? nunca cheguei a tocar, não. Ele conversava pouco sobre as coisas dele, ele nunca gostava muito de relatar, né? A vida dele. E a gente também nunca se interessou em perguntar como era a origem, como foi que eles vieram parar aqui. Pronto, tu falou anteriormente que ele faleceu com 100 anos de idade, né? É. Aliás, quase 100, né? Que você Quase disse, 100. pra Ele completar. era de 2, era do dia 8 de dezembro de 2, ele faleceu em janeiro de 2002. E os pais deles, pelo que você relatou também no início aqui, que é bom a gente repetir, eles ajudaram, né? Você falou na construção da parede do Açude do Povo, né? Isso. Pode repetir só como foi os Ele, detalhes? por exemplo, meu avô, né? Meu avô, pai dele, ele levava no chapéu, a terra, né? E a mãe dele levava na barra da saia a terra, né? Iam colocando na parede do açude, ia fazendo aquelas camadas, em cada camada fazia uma cruz. E assim ia, né? E conta-se a história, que ele sempre falava que existe uma cruz ali feito com negócio de ouro, peça preciosa, existe uma cruz benta, né? Que é benzida e tudo, naquela parede do açude. E ela foi feita assim. O pessoal ia jogando camada de terra e texto, medalhas de Isso, ouro. ia fazendo essas coisas, entendeu? Coloca lá na parede, lá tem. É por isso que se diz que o açude do povo é bento, não arromba, porque... Nunca arrombou, na verdade. Nunca né? arrombou. Desde que ele foi construído, que ele se iniciou a construção, que ele foi ampliado várias vezes, reformado, nunca tem essa notícia de arrombamento dele, não. E eu conheço, acho que uns 2 irmãos seus. Você tem quantos irmãos? Da primeira família dele, do meu pai, era o Juvencio, o Jorge, o Basto, a Dita e a Genesa. E a Finha, né? A primeira família dele, da primeira família dele era esse. Da segunda era eu e a Finha dele, né? Do João Bento. Aí eu tenho outros irmãos por parte de mãe da segunda família. Ah, sim. Que é o Vieira, o Manel e a Fátima. Ah, tá certo. Eu conheci o Manel ali, né? Isso. A Finha aqui e tal. Eu achei que era tudo de uma família só, mas não, né? Tem essa divisão aí também. Da família dele, da primeira família dele mesmo, aí eu tenho esses irmãos, parte de pai, que era o Juvencio, o Basto, o Pedro, a Genesa, o Jorge e a Dita. É comum ter família grande também nessa época. O teu pai, tu chegou a se informar se ele nasceu aqui mesmo, se ele é natural de Pedra Branca, ou se a família dele... Não, ele é natural daqui. Nasceu aqui mesmo em Pedra Branca, né? Tu sabe dizer assim qual era a profissão dele? Porque na época o comum era ser agricultor, né? Não, agricultor. Ele viveu sempre da agricultura. Sempre da agricultura.
Mas vocês tinham terreno, porque tu falou do fundão ali, né? Era, o fundão era dele, ele era do terreno pai era lá. dele, aí depois ele herdou o terreno do pai dele. O pessoal conta de forma assim indireta, né? Que é mais os boatos que tem nas cidades. Quando teu pai trabalhava com o Coronel Sabino. E surgiu essa dúvida assim, saber se ele era militar, porque lá no início, lá no século XIX, no século XX, você recebia as patentes, né? Não era obrigado a você ter uma carreira militar. Isso. Teu pai chegou a receber alguma patente? Não, ou não? Apenas trabalhou com ele muitos anos, virou uma pessoa de confiança dele, era uma pessoa de confiança dele. Era com quem eles conversavam, ele confidenciava muita coisa a ele. Então ele virou um amigo dele mesmo, particular dele. Uma pessoa de confiança dele. Mas ele chegou a ser funcionário dele, no caso, assim, trabalhar. Sim, trabalhava para ele. A fazenda era aquela saindo para Neurolândia ali? Era. Ali é Oitis que chama o nome? Ou estou falando o nome errado? Aqui, Oitis. É Oitis, né? Ali? Não, Depois da ponte ali um pouco. Eu sei, né? depois da ponte. É porque chamava sempre o sítio do Coronel Sabino, que era conhecido. E muitas vezes meu pai vinha com ele, quando ele vinha meio zangado com alguma coisa, ele começava a fazer discurso. Parava, meu pai no burro dele, ele no cavalo, ele quebrava o chapéu, fazia um discurso e cantava. Eles vinham de onde? Vinha do sítio. Sim, para cá, para a sede, né? Era. Parava naquela ponte, às vezes eles ficavam horas e horas conversando sentado naquela ponte, eles dois. Tá certo. Porque essa estrada aí, acho que ela é mais recente, da década de 50, se eu não estiver enganado, isso. né? Aí o teu pai chegou a conhecer o Coronel Sabino muito antes. Eu falo Coronel Sabino assim, mas o povo mais antigo, que eu conversei também, chama Seu Sabino. Ninguém chama de Coronel, não. Coronel acho que é uma coisa mais recente que a gente chama, né? Exato. Chamava o Seu Sabino. Aí teu pai conheceu ele mais ou menos quando, assim, vocês têm ideia? Eu acho que foi na década de 40 para cá. Porque as idades são parecidas. São parecidas. Quase basicamente ele. Acho que foi pelo aí que ele começou a... O Coronel já era, o Seu Sabino, no caso, já era político, já tinha sido prefeito. Já era político, ele era político, ele quem era? A gente sempre era com ele e tudo. Aí seu pai conheceu ele ali. O pessoal relata também que o coronel, ele tinha assim muitas pessoas morando no sítio dele, né? Trabalhando na agricultura. No caso, teu pai chegava a ser tipo assim, um gerente da fazenda, para comparar com hoje, da fazenda do sítio, né? Não, ele morava com ele, trabalhava com ele, certo? Mas ele tinha muita gente lá, mas ele não era como se fosse gerente de lá, entendeu? Ele trabalhava com ele, era com outras coisas. Depois, exemplo, ele como tinha, ele quem começou a resolver essas questões de terra nos sítios. Aí ele começou a ir lá mesmo resolver. Era ele quem ia, amando do coronel, né? Não sei. Ele ia lá e resolvia. Naquele tempo ele era quem o coronel mandava, ele ia resolver, certo? Pronto, eu estou entendendo. Aí eu escutei também uma história lá na Neurolândia, que teve uma questão lá, só que lá foi o coronel, né? Aí tava uma briga por terra lá, o coronel chegou lá e viu os dois lados, né? Aí tomava a decisão. Lá no São José também eu já vi muitas essas histórias. E quero o que ele dissesse. Não importa tivesse certo ou errado, ele ouvia os dois lados, aí tomava ali uma decisão ali e assim tinha que acontecer. Não em relação ao Coronel Sabino, que isso a gente vai ter que saber ainda mais, mas em relação assim, a outros coronéis, principalmente da chamada República Velha, ali 1920, 30, eles tinham muitos homens armados trabalhando para ele. Você sabe dizer assim, se o Coronel Sabino tinha, se você ouviu falar que ele tinha pessoas armadas, ou não, no sítio dele que tinha eram moradores, agricultores, assim? Tinha pessoas que trabalhavam para que andava armado porque era a proteção dele, né? Porque antigamente tinha muitas aquelas questões de coronelismo, tanto aqui como em outras cidades, e eles tinham as questões de se protegerem, né? Tinha as pessoas que trabalhavam para eles, tinha uns que andavam armados, outros não. E ele era aquele, eles ajudavam, às vezes vinha uma pessoa de outra cidade, a mando de um coronel de lá. Fazia a proteção, né? Vim para cá, não sei o que é que ele tinha feito na cidade lá onde ele morava, mas ele vinha, o
coronel recebia e ficava ali no sítio, trabalhando, né, para pagar a alimentação e aí com a proteção do coronel. Estando no terreno lá, outra pessoa não podia, outra autoridade não podia entrar, a não ser com a autorização dele. Só com a autorização dele, não podia não, nem polícia, nem ninguém. Outro dia também, conversando com outra pessoa, o senhor pegou e me disse que tinha um coronel Sabino aqui, tinha outro no Senador, que eu não lembro o nome, e no Tauá também, né? Porque, tipo assim, nos locais eles mandavam. Então, sempre que iriam resolver alguma coisa, alguém fez de errado ou não, ou estava sendo injustiçado, alguma questão que tinha que sair do local, ele mandava, aí o outro tomava de conta. Era uma espécie de ajuda mútua, né? Lá no Piquet Carneiro, acho que ainda pertencia a Mombaça. Tinha um cara no começo do século passado, que era um pouco antes do coronel, chamado Zequinha das Contendas. Não sei se você ouviu falar dele. Ele era muito cruel mesmo, ele tinha muitos homens armados, tal, vivia para ele. Tem relato, né, lá de ele perseguir gente, de expulsar gente lá da região, que antes era Mombaça, hoje é Piquet Carneiro ali. Você ouviu algumas coisas assim que sei lá, seu pai chegou a relatar, outra pessoa também, né, que seu pai não contava muito essas coisas, porque assim, realmente era um homem de confiança, né? Um homem de confiança, logicamente que alguns segredos ele não conta, né? Mas você ouviu falar algumas questões assim, de o coronel Sabino, por algum motivo, brigar com alguém, expulsar alguém da cidade, ou coisa desse tipo? Não, eu nunca vi esse relato não. Agora era assim, ele protegia as pessoas. Por exemplo, se alguém fizesse alguma coisa e tudo, a polícia pulsa atrás, se descesse do rumo de lá, quando botasse a mão, segundo o meu pai me dizia, quando botava a mão na estaca, o pessoal já voltava. Estava lá a proteção dele, mas dele assim, mandar botar alguém para ir embora, não. Ele era ele apaziguar. Agora é o seguinte, né? A palavra era dele. Entendeu? A última era dele. Ele era o homem manda-chuva mesmo na cidade. Ele quem dominava tudo. Então ele, quando ele dizia, estava dito. Agora de mandar matar alguém, meu pai nunca comentou. Até porque meu pai ele sempre dizia, eu dizia, pai, me conte as novidades, me conte as coisas. Ele dizia, não, meu filho, eu vou levar pro túmulo. Quando eu chegar lá, eu converso mais ele. Porque assim, essas histórias eu tô falando aqui comparando com outro coronel, né? Do coronel Sabino, assim, também, de perseguir a gente não tem. A gente tem algumas outras histórias de por exemplo, até alguns padres que chegaram a cometer alguns crimes, por exemplo, assediando mulheres casadas, tal, que foram expulsos, mas sobre isso também não tem nada que você possa relatar assim, não. A relação do coronel Sabino com a igreja. Não. Tem só uma história de um padre aqui, que até tem que dizer que o padre foi capado, que também não foi, certo? Mas era na época do coronel? Do coronel, houve um problema aqui mesmo e realmente o pessoal bateu o sino para ele ir na igreja, só que aí mandaram ele ir embora. O coronel nunca aconselhou que ele fosse embora. Rapaz, vai embora, porque senão... Aí ele foi embora. Mas não foi nada com caparam o padre, né? Não aconteceu isso não. Ele foi embora, mas bateram o sino, meia-noite, né? Para ele olhar o que era. Se ele tivesse ido, aí talvez tivesse acontecido. Mas como ele não foi, aí ele saiu aqui a pé no rumo da Independência. Tá entendendo? Bateram o sino para ele ir na igreja, aí lá na igreja iam pegar ele. Só que tiraram ele, aí foram deixar ele na Independência. Mas tu sabe o que foi que ele fez? Não. Comenta, né? O pessoal comenta coisa e tudo. Tinha essas coisas, né? O coronel tinha uma coisa muito assim, ele protegia os dele mesmo. Uma vez tinha não sei se você conheceu, mano, ele morou muito tempo aqui e trabalhou, o Cabo Sobrinho. Sim. Aí o Cabo Sobrinho pouco, mas eu ouvi mais falar dele que eu mesmo conheci. Eu sei, aí o Cabo Sobrinho uma vez, veio logo aqui, né? Veio prender um capanga do coronel, chamava, né? Lá do Riachão, ele tava no Riachão. Aí o Cabo Sobrinho chegou lá no sítio dele, aí o coronel foi lá, diga, rapaz, que eu vim aqui com a ordem para prender, não estou lembrado do nome da pessoa, mas fulano, lá do Riachão. Aí o coronel disse, chama o Edilson Coelho, que é o pai do Carlos Henrique. O motorista dele, né? Sim. Aí Edilson, pega o jipe, leva esses dois policiais, leva lá, que eles vão prender fulano lá. Aí ele chamou o pai por trás, isso aí é coisas. Aí disse, Roberto, vá por trás e diga que ele sai de dentro de casa.
fico lá deitado no mato. E assim ele foi. O pai foi por dentro, a cavalo, e o Edilson foi no jipe. Só que o Edilson sabia levar para não chegar. Tá? E quando chegou lá, né? Procuraram nada, não encontraram, e ele deitado lá dentro do mato, né? Aí começou a chover. Só o Edilson aí disse, agora quando você chegar lá, você dê meia volta no jipe e volte. Aí o Edilson voltou, aí o cabo sobrinho veio de noite, chegou de manhã a pé aí com os pés tudo inchados, os cortos. Aí o coronel disse, não, você pediu o carro para ele para ir. Você não disse que era para ele esperar, eu tinha, mandei ele voltar, né? E até o seu sobrinho ficou com muita raiva. Ele sempre dizia as coisas com o pai. E o pai, você por causa daquilo, mas eu não tive culpa não. Você teve que você foi. Eu, não, mas serão as coisas na pedra. Sim. A gente está falando aqui muito em relação à parte assim de proteção, que isso é comum também com muitos políticos do período, né? De proteger os seus aliados, assim. Tu pode relatar aí algumas histórias assim da época das eleições do período, que eram muito diferentes de hoje em dia, né? Era contagem de cédula, eram outras relações, né, entre o político e o eleitor. Você lembra de alguma coisa? Eles eram assim, ele era o seguinte, tinha as eleições que elas corriam normal, entre aspas, né? Porque quem ganhava era o dele. Ele candidatava certas pessoas, teve certas pessoas aqui que ele mandou ser candidato, ser vereador e dizia, você não vai votar não. Quando chegava lá, o cara tirava os votos. Como teve pessoas que eram adversário dele, que teve muita gente que quando começava a falar dele, ele mandava chamar que era candidato, quando abria as urnas não saía nem o voto dele. Dele mesmo, na parte do voto dele sumia, mas enquanto muitas pessoas aí se elegeu, foi vereador na Pedra Branca, que não precisava votar não. Existia isso porque ele dominava, né? Dominava muito. Eu até coloquei aqui algumas perguntas assim, em relação ao que eu ouvi falar no período, né? Se algum candidato assim que você sabe chegou em algum momento a derrotar o coronel em alguma eleição. Que já no finalzinho da vida dele, ele chegou não vou dizer perder, né? Mas se não me engano, acho que ele não foi eleito, foi eleito suplente para deputado, mas já no finalzinho ali, porque ele estava muito doente. Ele conseguiu nem fazer campanha. Mas que você lembra se alguém conseguiu derrotar o coronel aqui dentro? Não. Porque eu notei aqui uns políticos na época, que ora era aliado, né? Ora até chegaram a brigar com ele. O Zé Mineiro, por exemplo, né? Contemporâneo, na parte ali final, principalmente. O João Pinto, né? O Sebastião Generosa, que é lá do Pará, se não tinha enganado. O Francisco Vieira, que era irmão, né? E outra liderança aí que você conhece aí, você pode dizer alguma coisa assim sobre essas relações? Sobre essas relações, assim, ele nunca perdeu uma eleição, sabe a verdade? Que a prova foi que ele elegeu o Zé Mineiro, os últimos veio, aí depois veio o Benício. Sempre ganharam aliado dele, né? Sempre aliado, não. E sempre ganhou nas costas dele, né? Vinha ganhando o Benício, depois veio a mulher do Benício, aquela dominando, certo? Até quando ele faleceu, quando ele coisou, o pessoal ainda ficava. Mas mesmo quando ele foi, ele nunca perdeu a eleição, não. Os adversários dele aqui mesmo, assim, ferrenho, que ele tinha, era o Henrique, né? Do São Francisco, o Zé Henrique ali do São Francisco, que é o Henrique do São Francisco. Que aí tinha o João Pinto, né? Tinha esse pessoal lá, os adversários dele, tinha os irmãos demais, ele sempre ganhou as eleições. Sobre os irmãos dele, assim, ele chegou a ser rival de algum, em algum momento? Não, eu não sei dizer não, assim? Eu me lembro assim, que meu pai me contava, isso aí ele contava mesmo porque era coisa, que o Armando Lins, né? O Armando era o vice-prefeito dele. E ele ia renunciar para o Armando assumir, ele tinha aquelas coisas, e um negócio que ele ia renunciar para o Armando assumir. E lá pelas tantas foi descoberto que ia haver uma traição. Ele ia renunciar, o Armando assumir e iam passar a perna nele, no coronel, né? Sim, tô entendendo. Aí, essa história que eu sempre digo, meu pai sempre contava. Aí desse dia, meu pai vinha com ele,
né? De manhãzinha vinha aí, pá, ele parava o cavalo e fazia um discurso e quebrava o chapéu. Chegava, parava o cavalo no meio, na ponte, não sei quantas vezes, até chegar na loja dele. Onde era a loja? Para complementar A aí. loja é ali, vizinho Vitor ali. Ah, sim, sei. É. Tem um nome lá, é difícil. É, pronto. Não sabia. Aí a loja lá, e ele sempre mandava, João Bento, olha aí se já foram para a Câmara. E olhando, né, que o pessoal ia ter a sessão da Câmara e tudo, e o pai olhava, passou, coronel. Tava o Armando e a tropa lá. Aí foram. Aí o coronel, bora, João Bento. Aí nesse dia mesmo o coronel mandou, ele, ó, você prepara os homens, porque se der alguma coisa errada não vai sair normal lá não. E nesse dia foram. Aí o coronel, quando pegou lá, fez um discurso lá e tudo, um discurso muito duro, chamou lá, disse palavrões com o outro lá e disse que não renunciava com traidor não, e traidor. E os caras baixaram a cabeça, saíram de dentro da sessãozinha com o rabo entre as pernas e foram-se embora. Aí ele rompeu, aí foi daí que ele começou, que não lançou, aí o Júlio ficou sendo adversário, aí o Júlio saiu candidato. Ele ia lançar o Júlio, depois não lançou mais. Aí lançou o Zé Mineiro, entendeu? Sim. Que, com, que foi o Zé Mineiro, foi assim, por isso. Um racha dentro da família. Dentro da família. Aí o Zé Mineiro Júlio entrou. Era irmão, né? É, o Júlio entrou por isso. Não sei se o Júlio era irmão, não. O Júlio Cavalcante. O Júlio é irmão, né? Ele era filho do seu Chiquinho, né? Da primeira família. O Júlio é o filho do seu Chiquinho, você fala, né? Ah, então é sobrinho dele. Tá, sobrinho né? dele. Aí, por causa disso aí, era um esquema lá. O Júlio, Armando, esse pessoal lá. E por causa disso ele... que são mais novos que ele, né? Aí foi quando ele botou o Zé Mineiro, foi quando ele lançou o Zé Mineiro por isso. A Câmara nessa época, ela era onde? Tu consegue lembrar? Não me lembro não. Esse prédio aqui é mais recente, eu tô tentando lembrar agora aqui. Eu não sei se era na prefeitura. No próprio prédio da prefeitura hoje, né? Eu não sei, eu não tenho bem certeza não. Que o seu Armando eles vinha da loja. E ele, o pai, ele saiu, viu quando eles passou na calçada dali do prédio. Aí avisou. Não entendendo. Eu percebi assim que a ligação que teu pai tinha com ele era mais assim, de amizade mesmo, de uma pessoa de confiança. De confiança dele, que mandava, ele ia lá, dava as ordens e pronto, ele ia executar de tudo. E os adversários dele políticos, o Henrique, se eu não me engano, o Henrique é avô do Elício, eu sei que é do Abreu. Ah, sim, família Abreu, né? Lá do São Francisco. Do São Francisco, mas existiu o respeito, entendeu? Uhum. Ele tanto respeitava o coronel, o João Pinto, como o Henrique, tudo tinha respeito, mas era adversário dele perrengue. Tinha o Doroteu, que era da família dele, mas era adversário. Tudo era os adversários dele. O João Pinto chegou a ser, na época, né, no máximo de que ele foi vereador, chegar o posto principal não, né? Não. Chegar lá na frente com o Monteiro, né? Isso. Que é da família, filho, né? Isso. Depois o Góis que é neto, né? Góis, Matheus, Bisneto e tal. Mas na época mesmo não conseguiram, não. Então, para finalizar aqui, nosso tempo aqui realmente, para não esticar muito, eu queria que você contasse assim, algumas histórias que você lembra do período em relação ao Coronel Sabino, em relação à sociedade padre-branquense, que seu pai lhe contava, igual você falou do Cruzeiro, que eu gostei muito, do Aço do Povo. Você conseguir lembrar agora, se você puder nos dizer aí, já enriquece mais aqui a nossa conversa. Nesse período assim do coronel com ele sempre contava as coisas que o coronel tinha. Ele disse uma vez, ele contou, ele disse que uma vez, uma noite, chegou um senhor, né? Bateu palma lá e o pai foi atender e tudo, aí ele entregou uma carta a ele, aí ele veio, mostrou o coronel leu. João Bento, mandei ele entrar, ele chamou as meninas, né, a Gila, as filhas dele, aí disse, olha, ajeita ali o quarto de hóspede e ele vai ficar aqui. E ele vai merendar, almoçar e jantar junto comigo e tudo. Aí todo dia de manhã, ele vinha de manhã e merendava. Mas ele também todo dia perguntava meu pai, né, o João Bento, onde é que fica a Paraíba? Aí ele dizia, onde é que fica o Piauí, Maranhão, Pernambuco, sempre perguntando tudo.
Quando foi um dia, chegou na hora da merenda e ele não apareceu. Aí, vai lá, João, bater na porta. Aí bateram nada. Aí quando abriu a porta, tava a cama toda arrumada e tinha um presente pro coronel, um punhal, com a carta, um punhal lá e tudo. Com 7 enruscos de pedra preciosa, bicho lá bonito. Aí, ele disse, João Bento, onde foi que ele foi? Coronel, não sei não. Agora ele me perguntava muito, onde era lá do tal, lá do tal, lá do tal, tal, tal. Agora para saber para onde foi que ele foi, não. E aí ele também foi embora, sumiu. O pai também nunca soube quem mandou ele. Deixou um presente, um punhal. Quando ele chegou aí para o coronel, como foi que ele veio. Aí eu sei que ele chegou e tudo, era um senhor, tipo um rio-grandense, um senhor alto, muito educado, muito alinhado. Aí tinha essas coisas, entendeu? Essas coisas da Pedra Branca que o coronel sempre ele mandava mesmo na Pedra Branca. Naquela época tinha aquelas coisas como ele tinha um amigo em Senador Pompeu, que ele sempre ia na casa dele, que era o seu Ananias. Ananias foi prefeito, senador. Não, ele sempre foi lá no seu Ananias, que era dono ali do terreno do... Não é, rapaz? Do Jardim, Bom Jardim. Que inclusive é o vô da minha esposa, da Josenilda. Então houve algum prefeito da região com o nome Ananias. Aí, tem algum parente dela não que foi, não? Não sei, aí ele sempre ia por lá, sabe, o pai ia, ele sempre ia, aí depois aí ele contava, ele, todo o coronel só andava de linho, né, de camisa, roupa branca, né, chapéu, só andava todo no linho. Ele chegou a estudar lá em Recife. Né? Os filhos depois, eu acho que estudavam, se não me engano, era Baturité, na época não era Fortaleza, né? Baturité, acho que depois foi senador, foi ganhando nome para estudar. Né? A gente falou um pouco aqui das obras, que eu lembrei agora, aí encerrar aqui, mas eu lembrei das obras, que tu falou da ponte, da estrada, tudo isso acho que é na época do coronel que é feito. Coronel, né? Foi, conseguiu. A BR-222, né? Isso. Ele tinha muita influência lá em cima, né? O coronelismo ele tinha muita influência naquele tempo. Aí ele conseguiu eleger 2 sobrinhos, se eu não me engano, o Álvaro Deus e mais, os deputados. Estadual federal. Aí essas obras que vieram, esses prédios federais, essas coisas vieram tudo para através deles. Correios, essas estradas. Na época aí. Essa para Boa Viagem também foi na época dele? Foi. Passa cortando Pedra Branca. Ela não é asfaltada não, mas ela vai, se não me engano, dar na Mombaça, né? Por dentro aqui, ela sai pegando ali Messias ali. O que mais aqui que eu lembro agora? O colégio. Colégio, né? Dele, Francisco Vieira, que eu falo. Francisco Vieira, que inclusive também tinha conseguido, que é daqui onde é esses prédios aqui, onde mora o Raimundinho Pereira, prédio aqui, onde tem ali o Mestre Carlos, o Chico Doloso. Ele era uma escola ali, Era para ser construída uma escola. Mas fizeram só o alicerce, bateram e depois pronto, abandonaram e do estado e ficou, né? Como aqui eram os prédios, esses prédios aqui ainda, aqui, né? O que era nos prédios ali? Era essa aqui da Vilania. Era uma escola também? Não, era uma coisa do estado. Mas acho que ia ser o segmento da escola, entendeu? Que vinha do mesmo. Aí, depois abandonado por isso. Tô entendendo. A prefeitura, tu sabe dizer que é aquele prédio ali? Sei. Aquele ali ia ter um modelo muito antigo, né? Parecido com aquele onde o assento administrativo. Aquele é do começo do século. A prefeitura eu achei parecida. Mas ainda não é a primeira prefeitura. A primeira é ali, perto de onde é o Edito Ferreira ali. Isso. A primeira prefeitura mesmo, né? Onde ela, eu sei, onde foi até a Câmara, né? Depois. Isso, acho que é a biblioteca hoje, eu acho, a biblioteca pública. Pronto, muito bem. Ridão, foi um prazer, viu? Estar com você aqui. Ajudou muito. Eu agradeço aqui no vídeo também a sua esposa, a Josenilda. Eu conversei com ela, ela disse realmente que você ajuda muito a esclarecer um pouco mais sobre a história do Coronel Sabino e também do seu pai e do seu João. Porque a gente tem uma ideia, eu mesmo tinha uma ideia totalmente diferente do Coronel. Como eu disse, a gente vê as pessoas contando e eu não via ele muito por esse lado assistencialista. Eu via também, né?
mas a gente tem muitas histórias que talvez surjam até com o adversário, né, do coronel, e até comparando com outros coronéis também que tiveram no Ceará, principalmente na República Velha, que tinha muito essa questão de perseguição, de luta armada, né, entre políticos. Aqui na Pedra Branca, que eu saiba, nunca houve não, né? Negócio de deposição de um político depois pro outro, através da arma, da bala, né? Não. Não. Então, eu acho até que, de certa forma, isso mostra também um pouco da força, do poder, né? Mas também do respeito e do diálogo, né? Que era muito comum no Cariri. Cariri, eu li um livro recentemente, perto do Bacamarte, que vez por outra invadir a prefeitura era 3 dias de bala. Não, aqui não, nunca não. Ele sempre teve assim, sempre existe um respeito entre eles. Tinha o Henrique, Mesmo sendo adversário. sendo adversário, eles se respeitavam. Mas tinha aqueles que eram opositores, tanto que era opositor do coronel, mas nunca sofreram ameaça, essas coisas que o coronel mandou, não. Eles tinham respeito. Pronto, eles eram adversários. Agora quem dominava era o coronel. Que esse é só esse lado aí. Nunca chegaram a derrotá-lo politicamente, não. Não. Pois tá bom, muito obrigado. É um prazer. Depois eu mando o link para você assistir.